Respira fundo agora e deixa essa pergunta ecoar dentro de você. Quem era, de verdade, a família de Jesus? Talvez você tenha crescido ouvindo apenas fragmentos. Uma imagem distante. Um Cristo isolado do mundo, quase inalcançável. Mas, e se a verdade for muito mais profunda, humana e ao mesmo tempo espiritual do que nos contaram? Hoje, você vai entrar em um território que durante séculos foi silenciado. Um tema que mexe com dogmas, tradições e certezas consolidadas. A família de Jesus não foi apagada por acaso. Existe uma razão espiritual muito séria por trás disso. Segundo estudos apresentados pelo professor Severino Celestino, Jesus não apenas teve família como esteve cercado por espíritos profundamente comprometidos com sua missão. Irmãos. Primos. Uma mãe de elevação incomparável. Um pai justo. Todos envolvidos em um plano muito maior do que imaginamos. E aqui está o ponto que arrepia. Quando a espiritualidade superior envia um espírito dessa grandeza à Terra, nada é aleatório. A família é escolhida. O ambiente é preparado. O cenário é cuidadosamente construído. Será que esconder essa família não foi uma forma de afastar Jesus da humanidade comum? Será que ao divinizá-lo demais, acabamos perdendo o exemplo mais poderoso que ele deixou? Fica comigo até o fim. Essa mensagem pode mudar a forma como você sente Jesus no seu coração. Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você sempre acreditou sobre esse tema. Está conosco hoje, mais uma vez, o professor Severino Celestino. Bem-vindo, Celestino. Eu que agradeço a oportunidade para estar aqui trazendo verdades que possam ser úteis aos nossos queridos irmãos telespectadores. Celestino, hoje nós vamos abordar um tema bastante interessante, que é a família de Jesus. Você conhece um pouquinho esse assunto, então eu queria que você dissesse, Jesus tinha uma família? Tinha. Tinha, como não poderia deixar de ser, né? Todo ser que vem ao planeta tem que ter uma origem, tem que ter uma família. A questão é que como Jesus foi tratado depois nos concílios como um ser divino, e quem é divino não pode ter família. Naturalmente, os princípios e os dogmas da igreja fizeram questão de começar a esquecer ou a não falar desses parentes de Jesus, que foram espíritos enviados pelo mundo superior para recebê-lo e para dar a ele exatamente o ambiente necessário para que ele trouxesse a sua missão e a sua mensagem libertadora para todos nós. Eu queria que você falasse, então, a respeito de algumas passagens. Marcos 3:32, Mateus 12:46, Lucas 8:20 e 21 e Atos 1:14. Essas passagens realmente falam exatamente da família de Jesus. Quando Jesus começa a realizar as suas proezas, os seus feitos, as pessoas que conheciam Jesus mais de perto, diziam, não é este o filho do carpinteiro? Não são seus irmãos, Tiago, Judas, Simão e José, e suas irmãs que estão conosco? Quer dizer, no mínimo, Jesus tinha duas irmãs, senão eles não teriam dito suas. Não se sabe o nome, o Evangelho não dá o nome, mas se dá literalmente em todas essas passagens, inclusive em Atos, como você coloca aí, tem lá uma passagem que a nova comunidade se reunia e a eles, estavam com eles presentes, sua mãe e seus irmãos. Ou seja, a família de Jesus, depois que ele é crucificado, adere completamente à sua mensagem e toda ela teve um papel muito especial na história do cristianismo e, sobretudo, na sua descendência. Mas o que a história tem mostrado é que essa família de Jesus não é evidenciada. Porque para que ele continue sendo um ser divino, aí vem a Trindade, vem uma questão de uma porção de coisas que não tem, vamos dizer assim, respaldo no judaísmo, na família de Jesus, porque Trindade seria politeísmo, Deus é único, o Deuteronômio 6,4 está escrito lá no original, Yahvé Echad,
Yahvé Eloheinu. Se Deus é único, Deus é nosso, é o nosso Senhor. Então, se Deus é único, não pode haver trindade, como foi colocado nos concílios. Eu queria que você falasse agora sobre Maria e José. Maria e José foram dois espíritos fantásticos, enviados por Deus para constituírem a família de Jesus, a conhecida Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Mas na literatura e na história é uma controvérsia muito grande sobre isso. José apresentado, pode ver nos ícones da Renascença ou de outras citações ou criações, com um homem já velho, com 90 anos, que não tinha mais condições nenhuma de ser pai, para poder, Maria jovem, continuar como foi preocupação sempre dos dogmas da igreja, que ela fosse eternamente virgem fisicamente. Quando a gente esquece, que é o que nós lembramos, que a verdadeira virgindade de Maria é espiritual, que é um espírito fantástico, que eu tenho o maior respeito, eu me sensibilizo quando eu falo de Maria, porque não foi sem motivo que foi escolhida para ser a mãe daquele homem que mudou o mundo, que dividiu o tempo entre o Velho e o Novo Testamento, entre antes e depois dele. Então, um espírito como Maria está acima de qualquer qualificação nossa. A sua riqueza maior é espiritual. A questão da virgindade material é muito secundária, porque a gente conhece muita gente que é virgem fisicamente e mentalmente, é uma tristeza. Então eu faço exatamente essa colocação, como fazem muitos pesquisadores, como faz o evangelho original em hebraico dos ebionitas, que coloca lá, que se você pegar o evangelho de Mateus, ele nega naturalmente a paternidade de José, e o que é uma complicação do ponto de vista de que Jesus tinha que ser descendente de Davi, como diziam os profetas. Mas Mateus coloca Abraão, gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, e quando chega lá embaixo diz assim, Jacó gerou a José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Mas para Jesus ser o Messias, ele tinha que ser filho de um homem e da linhagem de Davi. E José era homem da linhagem de Davi, mas segundo Mateus, não foi ele o pai de Jesus. Está entendendo? Então a questão é complicada, e nós abordamos isso muito bem na nossa obra, para ficar isso bem claro, que não há nenhum demérito em que Jesus tivesse um pai, uma mãe, uma família, porque ele, como coloca muito bem a doutrina espírita, qualquer espírito que vem ao planeta submete-se aos princípios daquele planeta, escolhe um corpo físico compatível em um perispírito com a atmosfera e a matéria do planeta, e com Jesus não foi diferente. E também se aplica, Jesus disse que não veio mudar a lei, isso é uma lei do planeta, uma lei natural, uma lei divina, e ele não veio de maneira nenhuma alterar isso, e Kardec coloca na Gênesis, muito naturalmente, que se Jesus teve um corpo fluídico, foi depois da ressurreição, o que denota que antes era um corpo carnal, como o nosso, quer dizer, é uma questão natural de sucessão, como se a igreja criou que o sexo é uma coisa impura. E daí Jesus não podia ter um nascimento dessa natureza, porque seria uma impureza, não. Isso é questão dos concílios, depois com a questão do celibato. Aí vem muita coisa aí que eu não estou julgando, estou analisando, e qualquer pessoa pode analisar isso. E nós mexemos muito com esses conceitos, que até o meu amigo Dom Aldo ficou meio, vamos dizer assim, disse que eu mexi muito com a cabeça dele, mas é uma questão racional. O espiritismo é ciência, filosofia e moral religiosa, e como ciência a gente tem que analisar os fatos científicos. Só que eu analiso os científicos e depois analiso os espirituais. Essa obra tem essa vantagem. Eu trabalho de um lado como cientista e do outro como espiritualista, religioso e pertencendo à doutrina espírita, que é a doutrina da racionalidade, da lógica, da razão e do bom senso. O livro que o Celestino se refere é este. Esse, o Evangelho e o Cristianismo Primitivo. Nós tentamos exatamente mexer com essas questões que todo mundo acha um tabu, que é alguma coisa que vai mudar. Essas descobertas e essas revelações têm o objetivo de melhorar o seu conceito e a sua visão de Jesus. Então eu queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho sobre João o Batista. Uma grande figura. João era primo de Jesus, porque poucas pessoas falam disso, né? E Jesus, enquanto muita gente fala de João como um profeta, fala de João como alguém muito inferior, Jesus não falou isso dele. Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, no capítulo
11, ele diz assim: o que fosse ver no deserto, um caniço balançado pelo vento, um homem vestido de púrpura e de linho, não, porque os homens vestidos de linho e púrpura estão nos palácios, mas um homem vestido de pele de camelo, e um homem que fostes ver um profeta, muito mais que um profeta. Veja que Jesus coloca João acima de um profeta, mas um mensageiro de Deus. E dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior do que João. Se vocês querem saber, é ele, o Elias, que devia voltar. Jesus diz literalmente que João Batista é a reencarnação de Elias. As pessoas se chocam, quem não acredita em reencarnação se choca com isso, esperneia. Mas é Jesus que está dizendo o que estava se cumprindo uma promessa do profeta Malaquias, que está lá no capítulo 3, dizendo: eu vos enviarei o profeta Elias. Quer dizer, todo mundo esperava esse profeta Elias que voltava. E Jesus disse que ele voltou, mas voltou reencarnado como João Batista. E cumpriu a sua missão de mensageiro, porque Isaías 40 diz que uma voz que clama no deserto. A voz de João começou clamando, clamar em hebraico, likró, o corê, é chamar as pessoas à mudança, à reforma interior. E era isso que João fazia. Hazaru batechuvá, rosé, voltar. Rosé, voltai-vos para Hazaru, voltai-vos para dentro de vós mesmos. É uma expressão do imperativo do hebraico. É uma lei, voltai-vos, não é uma solicitação, não é um pedido, é uma ordem. Hazaru, voltai-vos para batechuvá. Chuva é voltar, batechuvá, para uma volta interior. João está cobrando a reforma interior, o que chocou muito os fariseus daquela época, porque João dizia que eles tinham que se voltarem para Deus porque estava chegado, o reino estava próximo. Eu vos batizo com água, mas depois de mim virá aquele que vos batizará com o fogo do Espírito, o Espírito divino, Espírito de Deus, Espírito superior, não é entidade fazendo parte de uma trindade, como você colocou aí na parte anterior do programa, mas a centelha divina que habitava nele. O fogo, batizar com fogo, o fogo é um princípio que está presente nas questões judaicas. Você vê que Moisés foi chamar a atenção lá no Monte Sinai pela sarça ardente, o fogo que ardia, mas não se consumia. Os 10 mandamentos foi escrito na pedra com fogo, pirografia. Uma nuvem de fogo seguia o povo hebreu. A aliança de Deus com o homem foi atrás do fogo. E segundo João, Jesus veio resgatar e renovar essa aliança. Então, Jesus diz tudo isso de uma forma naturalmente. Se vocês querem entender, é ele, o Elias, que devia voltar. E quem tiver ouvido para ouvir, ouça. Por quê? Porque muita gente podia ouvir e achar que não era. Jesus está chamando exatamente essa compreensão. E até hoje tem gente que se diz cristão, seguidor de Jesus, que Jesus fala disso e não acredita. Eu acho até curioso, porque quando pergunta se João Batista era um profeta, todo mundo diz que era. Agora, quando diz que é o Elias, diz que não, porque perguntaram a ele disse que não era o Elias, mas que Jesus disse que era. E entre João Batista e Elias, eu fico com Jesus. Quem quiser ficar com Elias, fique. Eu fico com Jesus, que é realmente o mestre e aquele que nos informa, mesmo João Batista não se lembrando, porque a gente não se lembra quem foi, graças a Deus, ele negou que era profeta e que era Elias, mas Jesus disse que ele era mais que um profeta e que era o Elias. E essa é uma informação que está lá em Mateus 11, que eu acho claríssima e não deixa sombra de dúvida da figura e da importância que foi João Batista, o filho de Zacarias e Isabel, primo de Jesus, que veio para identificar Jesus e o identificou antes do batismo como o Cordeiro de Deus. O cristianismo primitivo, que você fala aqui no seu livro, o Evangelho e o Cristianismo Primitivo, eu queria que você falasse sobre a figura de Tiago. Todos os irmãos de Jesus tiveram seu papel importante, mas Tiago é o maior. Nós temos 3 Tiagos conhecidos. Tiago, filho de Zebedeu, que é irmão de João, o discípulo bem amado. Tiago, discípulo de Jesus, que na verdade não é Tiago, é Jacó, é uma tradução errada do grego, o nome original é Yaakov. Então nós temos esse primeiro Jacó, Tiago, discípulo de Jesus, irmão de João, o discípulo bem amado. Tiago, filho de Alfeu, que alguns chamam de Tiago menor,
que também era discípulo de Jesus, está lá em Mateus capítulo 10, e Tiago, irmão de Jesus, conhecido como Tiago o Justo. E esse Tiago foi o verdadeiro sucessor de Jesus e não Pedro. E é o que diz a história. Você pega o quinto evangelho, nós citamos aí, o quinto evangelho, que é o evangelho de Tomás, ou Tomé, que lá no versículo 12 está dizendo, os discípulos chegaram a Jesus e disseram, mestre, tu irás nos deixar. E quando tu não estiveres mais conosco, a quem buscaremos? E Jesus disse, quando eu não estiver mais com vocês, ide a Tiago, o justo, para quem os céus e a terra foram construídos. Ou seja, Tiago, segundo Paulo, foi uma das colunas da igreja. Tiago sucedeu Jesus por 30 anos em Jerusalém. Não era Pedro. Pedro dava satisfação a Tiago. Tem várias citações lá que Tiago, reunido com os anciãos, Pedro dizia, contai a Tiago o que aconteceu comigo. No famoso concílio, o primeiro concílio do ano 49, toda a resolução, que foi aquela divisão entre o cristianismo de Paulo para os gentios e o cristianismo de Tiago, que Tiago pregava um cristianismo judaico cristão. Ele dizia assim, seguir Jesus, porém não esquecer Moisés. Paulo já fez completamente diferente. Paulo abominou o judaísmo e seguiu um cristianismo que muita gente acha que é de uma salvação pela graça. Quando na verdade não é bem assim que a gente tem que entender. Mas Tiago foi um vulto, foi uma das colunas da igreja. O cristianismo dele vingou até o ano 62, quando ele foi apedrejado e morto, a cacetadas por ordem de Anás, lá em Jerusalém. E aí quando ele morreu, realmente Jerusalém foi destruída em 70, acabou a fase do cristianismo judaico cristão. E o que vingou daí para frente, foi o cristianismo de Paulo, que é um cristianismo bom, porém mal entendido pela maioria. Porque quem lê Paulo, só lê Paulo aos Efésios. Acha que vai ser salvo pela graça, sem precisar fazer obras. Quando na verdade não é isso que Paulo diz aos Efésios. Ele diz que as obras vêm de Deus e que tem que ser praticada. Paulo enaltece na sua carta aos Coríntios a fé, a esperança e a caridade, como princípio básico. E ainda diz na sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, que de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, isso também colherá. Mas, na verdade, nós temos duas fases distintas. O cristianismo de Tiago, irmão de Jesus, e o cristianismo de Paulo. São duas coisas distintas, porém, não se antagonizam como a maioria coloca. E como a própria igreja não entendeu. Porque tanto Tiago como Judas têm epístolas. Mas você vai à missa e não vê a leitura dessas epístolas. Só tem as de Paulo. Mas Tiago, irmão do Senhor, e Judas não aparece. Por quê? Porque uma das cartas de Tiago se opõe diretamente aos Efésios. A carta aos Efésios. Da salvação pela fé e pela graça. Tiago diz lá no capítulo 2 de sua carta que fé sem obras não existe. O que é um princípio judaico. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque a palavra fé em hebraico, emuná, significa exercício do bem em favor do que me cerca. Vem de imune. Imune em hebraico é exercício. E emuná é ao que se chama de caridade. Fé. Mas fé como? Com a prática. Porque não adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não demonstro isso na prática. Isso é o que Jesus cobrava e dizia a muita gente. Não seja como os fariseus, porque eles dizem uma coisa e fazem outra. E como Tiago trazia essa filosofia, o cristianismo primitivo relutou muito em aceitar a sua carta como autêntica ou canônica. Só depois é que ela entrou, porque até o ano 150 ela não existia. Então, até Irineu nós só tínhamos 22 livros no Novo Testamento. Depois, mais na frente, de origem, já tinha 29. E foi Atanásio que, depois do concílio de Nicéia, trouxe os 27 livros que nós temos. Tirou a carta do pastor de Herma e a carta de Barnabé, que eram 2 livros que faziam parte do Novo Testamento, que hoje não existe mais. São livros fantásticos, porque são livros mediúnicos, traz mensagem mediúnica, o pastor de Herma e a carta de Barnabé. São 2 obras que têm muita importância, inclusive para nós espíritas, que somos conhecedores e praticantes da faculdade mediúnica, que é uma faculdade divina,
veio para o homem porque foi uma doação de Deus. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o teu livro, O Evangelho e o Cristianismo Primitivo. Essa obra hoje você pode encontrar no Brasil todo. Entra no nosso site, na editora Ideia, www.ideia.com.br. E o nosso editor, o Magno Nicolau, terá imenso prazer de atender aos seus pedidos. Ele é o distribuidor para o Brasil todo, é a nossa editora, e nós estamos trazendo um produto que eu diria que vai mexer um pouco com a cabeça da ortodoxia, dos dogmas, vamos dizer assim, do cristianismo, da igreja. Mas o objetivo é resgatar a mensagem de Jesus. Nós temos aí um capítulo só sobre a parábola do bom samaritano, que está assim, com um cunho, vamos dizer assim, todo judaico, mostrando um Jesus judeu, falando para judeus sobre um princípio que é o amor incondicional pelo ser humano. Porque quando Jesus diz assim, um homem descia de Jerusalém a Jericó, ele está dizendo que aquele homem foi atacado por ladrões, porque ele, em vez de subir, ele estava descendo. Porque o templo fica no alto e Jericó fica embaixo. Em vez do homem procurar Deus no templo, lá a 1.136 metros de altura, ele estava descendo para Jericó, que é a cidade mais baixa, mais profunda do planeta, é Jericó. Então, o erro daquele homem, segundo Jesus, foi se afastar de Deus. O que para nós é uma receita impressionante, porque toda vez que a gente se afasta de Deus, isso em qualquer religião, não importa, baixou a vibração, você sintoniza com a inferioridade e você pode ser assaltado nas estradas da vida por obsessões, por outras e outras, depressão, mal-estar, desengano, e inúmeras coisas que são símbolos daqueles que não procuram a luz e procuram as trevas. Então é uma parábola ecumênica que nós mostramos porque Jesus chamou aquele samaritano para fazer parte dela, que era uma pessoa renegada, mas que foi o exemplo da solidariedade com o ser humano. E essa visão de Jesus tinha exatamente de mostrar que o sacerdote, o levita, que deviam atender aquele homem, não cumpriram o seu papel. E nós não devemos condenar esse sacerdote nesse levita, que nós temos muito deles, ainda hoje. E o que deve valer para nós é essa busca de servir, de amar indistintamente o ser humano, que é uma criatura de Deus, que merece todo o nosso respeito e todo o nosso amor. Eu ia pedir para você falar sobre o Espírito Santo, né? Que existe um problema de tradução aí nos evangelhos. Eu queria que você comentasse a respeito. Primeira coisa é que Trindade não tem na Bíblia, tá certo? E Espírito Santo é uma tradução que no grego não é Espírito Santo, é um bom espírito. Desde o texto original, o grego já traz isso. No hebraico, você tem o chamado Ruach HaKodesh, que seria o Espírito Divino ou Sagrado, que essa centelha desce sobre nós, mas não é numa forma de um Deus, nem de um personagem. Nem como a igreja colocou 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que foi o concílio de Nicéia que colocou isso. Mas nós temos Deus como ser supremo, absoluto, lá no Deuteronômio 6,4. Temos Jesus como seu Filho, nosso irmão, enviado por Deus. E que Jesus nunca disse que era Deus. Quando disseram que ele era bom, ele disse, por que me chamas de bom? Bom é meu Pai que está nos céus. Jesus, quando ele entrega na cruz, ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando Salomé pediu para Jesus colocar João à direita e Tiago à esquerda, quando tu estiver no teu reino, coloca meus 2 filhos, João de um lado e Tiago do outro, porque mãe só pede pouco, né? Ela só queria isso para os filhos dela, né? Mãe e mulher só pede pouco. Então, na verdade, ela queria que Jesus desse isso, e Jesus deu uma resposta desconcertante. Porque ele poderia ter dito, você não precisa me pedir isso, eles já estão comigo, já estão todos salvos. Mas ele não disse isso. Ele disse, mulher, você não sabe o que você está me pedindo. Eles podem até beber o cálice que eu vou beber. Agora, quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim decidir. É meu Pai que está nos céus. E é isso que a gente tem que refletir. Jesus nunca disse que era Deus.
E ele sempre colocou, se você quer ir ao meu Pai, eu sou um caminho, mas um caminho para mudança sua. Eu não estou para levar ninguém nos braços, independente de que você faça esforço, não. Por quê? Porque muitas vezes ele disse que a ninguém é dado saber o dia nem a hora, quando ele diz lá no sermão escatológico. Ora, nem Jesus sabia o dia e a hora de determinados acontecimentos, só meu Pai que está nos céus. Então ele separou muito bem isso e nós não devemos fazer confusão. Então Deus é um, Jesus é outro. E o Espírito Santo não é uma entidade, uma pessoa, como a igreja coloca 3 pessoas numa só, que foi o concílio de Nicéia que colocou isso. Espírito Santo é a centelha divina que habita, que faz com que nós sintonizemos com o bem. É a sua sintonia com Deus. Daí porque a nossa imagem e semelhança com Deus não é física, é espiritual. A centelha divina que está em nós, que nos desperta o amor, a fraternidade, o perdão, a renúncia, a benemerência para com todos, esse é Deus em nós, agindo sobre os nossos irmãos. É mais ou menos isso que eu coloco como esclarecimento sobre a sua pergunta. Celestino, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de poder contar com você outras vezes aqui conosco e pediria que você deixasse uma mensagem para os nossos companheiros que estão nos assistindo. Eu queria, Coelho, agradecer a oportunidade que esse programa tem me dado. Esse programa tem uma penetração muito grande, nacional e internacional, e dizer a vocês que eu me sinto muito feliz de poder ser um instrumento da vontade de Jesus, não que eu seja santo, que eu seja melhor do que ninguém. Eu acho que nós cristãos temos uma responsabilidade muito grande de dar testemunho do amor de Jesus para aqueles que nos cercam, em casa, na rua, na família. Lembrando que Jesus disse que Ele era a luz e que nós somos a luz do mundo. E que essa luz só será transformada em algo positivo se essa luz for transformada em obras. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Ele não disse para que veja a vossa religião, para que veja a tua filosofia, não. Brilhe a vossa luz para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Então eu acho que nós devemos procurar brilhar a luz que Jesus nos deixou, mas transformada em obras. E que Ele permaneça no coração de todos vocês, meus queridos telespectadores, e até uma próxima oportunidade. Agora, guarda isso no seu coração. Jesus nunca negou sua humanidade. Nunca rejeitou sua família. Nunca se colocou acima das leis divinas que regem a vida na terra. Ele nasceu, viveu, sofreu e amou como todos nós. A diferença estava na consciência espiritual que ele carregava. Quando compreendemos que a família de Jesus foi real, atuante e comprometida com sua missão, algo poderoso acontece dentro de nós. O Cristo deixa de ser um ideal distante e passa a ser um caminho possível. Maria não é grande por um conceito biológico, mas por sua elevação espiritual. José não é irrelevante, mas um espírito justo escolhido para sustentar o lar do maior mestre que já passou por este planeta. Os irmãos não são ameaça à fé, mas continuidade do exemplo. E aqui está a verdade final. Jesus não pediu adoração cega. Ele pediu transformação interior. Ele não pediu discursos. Pediu obras. Ele não pediu templos grandiosos. Pediu corações disponíveis. Que essa mensagem desperte em você a coragem de viver o Evangelho de forma prática, amorosa e consciente. Se algo tocou seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa luz agora. Deixa nos comentários o que ficou mais forte dentro de você. E segue com a gente nessa jornada de despertar espiritual.